depois temos alguns alunos, né, também. Hoje nós estamos aqui com a palestra do professor Paulo Eduardo Gonçalves, né? Ele vem muito gentilmente falar sobre elaboração de provas na perspectiva do ENAD. O professor Paulo é coordenador do curso de arquitetura da Unisa, né? E ele vem contribuir com esse tema que é super importante para nós. Inicialmente, queria agradecer a presença de todos, dizer que mesmo sendo arquiteto, eu gosto dos engenheiros. Esse é um ano decisivo para nós e aí, por estar nessa função de coordenador lá na Unisa, eu me envolvi com o ENAD e exerci a função de revisor de questões, que para mim foi uma experiência muito legal, né? Porque a gente se aproxima desse universo que é a prova do ENAD, que por vezes a gente acaba achando que é uma coisa predatória, distante, mas infelizmente, para quem é contra esse tipo de avaliação, eu não quero me posicionar nem a favor nem contra, mas é o que está posto, a gente não tem como evitar. E é o único jeito de a gente trazer para os nossos cursos subsídios, né, tudo o que o Ministério da Educação pode nos oferecer, inclusive a possibilidade de ofertar vestibular, né? Muitos dos cursos que não conseguem uma avaliação positiva têm o seu vestibular bloqueado, né, e aí passam a não mais poder ofertar. Então, eu quis estar muito próximo disso, e o que eu quero trazer para vocês não é nada que vocês não conheçam, que vocês já não façam, né? A gente sabe que falar de elaboração de questões, da avaliação do ENAD, não é falar novidade nenhuma para quem trabalha com o ensino superior e está aí exercendo a docência. Mas é uma maneira de organizar ideias que estão na cabeça da gente, coisas que, decisões que a gente tem que tomar, como que a gente enfrenta esse período, né, de avaliação com os nossos alunos. Então a intenção dessa apresentação é falar com vocês sobre isso. Primeiro, falar para vocês que nós no treinamento recebemos a informação do INEP de que a prova do ENAD entendeu que era um processo de avaliação muito conteudista, né, que não trabalhava de forma adequada a avaliação das competências e das habilidades que são o foco dessa avaliação. E aí a prova vem buscando se adaptar às várias realidades, principalmente das diferentes carreiras, né? Então, essa é a intenção, criar um parâmetro de qualidade e de equidade, né? Também é muito difícil que a gente consiga, num país tão grande como o nosso, nivelar a qualidade do conhecimento. Outra coisa importante, pessoal, é entender que nós somos orientados, quando a gente vai começar a produzir as questões e depois fazer a revisão, a trabalhar com habilidades e competências que fazem parte das DCNs de cada um dos cursos, né? O ENAD não se afasta das DCNs, elas são um parâmetro de linha, né, que rege a organização da prova. A grande novidade é uma aproximação do INEP com os conselhos profissionais, que era uma coisa que no início não acontecia, né? O exame era feito pelo Ministério à revelia do que os conselhos julgavam como habilidades e competências mínimas necessárias. Essa aproximação foi muito boa, porque ela torna a prova do ENAD uma prova muito mais qualitativa e mais adequada a cada um das linhas de formação dos cursos. Outra coisa que é super importante deixar claro para todos vocês e que a gente divulgue, né, entre nós todos, é
é que a comunidade acadêmica faz parte do processo de elaboração da prova. Então, quando a gente critica a prova, né, assim, é um hábito nosso na academia, mas, essa avaliação de análise, na verdade, a gente acaba se criticando, porque somos nós que estamos fazendo essa prova, né? A gente é que elabora as questões, nós é que revisamos as questões e depois isso vai para um banco e é só randomizado pelo INEP. Então, quer dizer, a comunidade acadêmica está muito mais envolvida nesse processo e a gente é chamado, né, por um processo de avaliação de titulação e de atividade acadêmica. Então, nós estamos nos aproximando, eu acho que isso é bom, né, que a prova vai chegando mais perto de nós e que a gente vai conseguindo desfazer fantasmas e tornar os nossos alunos mais aptos à realização dessa prova. Como que é a concepção da matriz do ENAD, né? O que eles solicitam para a gente na hora de montar uma questão? É uma matriz tridimensional, onde a gente tem nas linhas o perfil esperado do egresso, aquele perfil que a gente coloca no PPC de cada curso, né, do que a gente espera, e esse perfil é sempre ligado às DCMs, né, o que a gente espera de habilidades. Na sequência, nas colunas, estão as competências, as habilidades que vão ser qualificadas, que vão ser avaliadas. No cruzamento das duas, é que a gente tem os objetivos de conhecimento, porque é a forma que a gente tem de avaliar essas habilidades, essas competências. A gente precisa buscar alguns conhecimentos básicos que nos digam se aquele aluno tem a competência adquirida, está com aquela habilidade incorporada ou não. Então essa é sempre a linha de montagem de uma questão. A gente tenta trabalhar com o perfil esperado para aquele egresso, as habilidades e competências, usando como meio para isso os objetivos de conhecimento. Não temos outra maneira. E as questões são divididas em 3 categorias: fácil, médio e difícil. Usa aquele esquema que a gente está acostumado, 30, 40, 30. Né? 30% fácil, 40% médio e 30% difícil. Como que elas se relacionam? Elas se relacionam de acordo com a complexidade do tipo de habilidade ou competência que a gente quer avaliar. Né? Uma competência mais simples, uma habilidade mais direta, questões mais fáceis de resposta direta. Uma competência mais complexa, uma habilidade que dependa de uma competência de raciocínio, uma tomada de decisão, aí uma questão de peso mais difícil. E a prova é dividida em 2 tipos de questão: as questões discursiva e as questões de múltipla escolha. Sempre que as questões de múltipla escolha ainda são subdivididas em itens de resposta única, de resposta múltipla e de acepção-razão. Esse é o esquema da prova que o ENAD nos oferece. Ambas, discursivas e múltipla escolha, podem ser apoiadas por informações complementares, que vão fazer parte do texto base. Essas informações, tabelas, gráficos, figura, desenho, citação, texto, o que a gente julgar necessário para se aproximar ao máximo da habilidade, da competência com que a gente vai trabalhar. Uma coisa importante na hora que a gente está fazendo a revisão e que a gente vai definir se aquela questão pode ou não fazer parte do rol de questões da prova é a originalidade, né, que aquela questão não seja retirada de nenhum outro lugar, que todo texto tenha uma impessoalidade, né, que não trate de questões regionais,
nem de questões pessoais, de gênero, né, que não esteja restrita a nenhum grupo, e que ela tenha objetivos precisos, né? A gente precisa identificar naquela questão o que se pretende avaliar com ela, né? Isso é muito importante na hora de aceitar uma questão. Qual que é a sugestão do INEP? Que a gente utilize ordem direta, que a gente evite os preciosismos literários, mas que a gente utilize a norma culta. Então a gente evita o uso de gírias, né, nomenclaturas regionais, apelidos, tal, e um cuidado muito grande com possibilidades de ambiguidade. Isso acontece normalmente, eu vou falar mais para frente, quando a gente, e às vezes a gente faz isso involuntariamente quando está preparando uma prova, quando a gente usa o não. Dizer qual a questão que não é a resposta certa, né? O INEP não utiliza esse subterfúgio. Sempre vai solicitar as questões corretas, as afirmativas que sejam a resposta, nunca a que seja errada. Deixa eu falar um pouquinho sobre a concepção das questões de múltipla escolha, para a gente entender como a gente escolhe se aquela questão vai ser discursiva ou se ela vai ser uma questão de múltipla escolha. A gente opta por questões de múltipla escolha quando a gente está falando de significado global, quando a gente está falando de generalidades, mas também quando a gente não vai exigir uma habilidade que seja muito específica, então que exija uma dissertação, que exija um julgamento de juízo, ou que exija uma tomada de decisão ética ou não. Então, essas questões mais complexas a gente deixa para as questões discursivas. Múltipla escolha, a gente sempre tenta trabalhar no âmbito das generalidades dos conteúdos de cada área, sempre evitando contradições, né? A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente apresenta como texto base e o que a gente solicita no enunciado. Vou falar mais detalhadamente sobre a composição da estrutura das questões de múltipla escolha. Todas elas são compostas de 3 partes. Isso funciona tanto para tirando as alternativas, né, para a múltipla escolha, quanto para as discursivas. Elas sempre têm um texto base que não precisa normalmente ser literal, né? Pode ser uma figura, pode ser um gráfico, uma imagem, uma citação, e seguida de um enunciado. Muitas vezes é um hábito nosso esquecer do enunciado, porque para nós é tão óbvio que aquele texto vai levar a determinadas alternativas e qual delas é a certa, a gente esquece que para o aluno isso nem sempre é o óbvio. E o enunciado, que é a voz de comando, é essencial. Então a gente não pode esquecer dele. E por fim, as alternativas de resposta, que eu acho que é onde a gente tem a maior complexidade na hora de elaborar uma questão. O texto base sempre propõe uma reflexão sobre determinado assunto, um estímulo para que o aluno entenda o caminho do que vai ser tratado, né, para que ele tenha uma ideia, ainda que mais genérica, da habilidade do que vai se avaliar naquela questão. O que o INEP solicita? Coerência e coesão. Uma preocupação muito grande nesse ENAD é com o tempo. O INEP percebeu que muitos dos alunos acabam indo mal porque as provas são exageradamente grandes. E aí, durante um tempo, o aluno mantém o compromisso, depois ele dispersa. Então essa é uma preocupação, por isso eles têm nos alertado sempre para concisão. O texto base é seguido então do enunciado, e o enunciado para nós é a voz de comando, né? É o que
que ele vai fazer naquela questão. Isso tem que ser muito claro, muito objetivo. O que o aluno tem que fazer a partir daquela imagem, daquele texto base, daquele gráfico, o que ele tem que agregar, como ele tem que analisar, que proposta existe para aquela questão. E por fim, as alternativas. As alternativas são de dois tipos. O gabarito, que é a resposta correta, indiscutível, essa não tem problema. A gente sempre tem um gabarito pronto para aquela questão que a gente elabora. O grande problema está nos distratores, que são as outras alternativas que a gente coloca. Todo mundo sabe, né, que o INEP não adota nenhuma das anteriores. E não é à toa que o INEP faz isso. Por quê? Porque os 4 distratores das 5 alternativas servem para nós numa análise num segundo tempo. Depois que a gente corrige, e é o que mais interessa para a gente, né, no dia que eles fazem a prova lá em novembro, a gente quer os cadernos e quer corrigir os gabaritos. Mas esses cadernos para nós são também muito importantes com as respostas erradas, porque está nos distratores o nível de aprendizagem que a gente está conseguindo com aquele aluno. Então, através dos distratores, a gente consegue saber em que nível de competência o aluno parou. Por vezes é um problema de cada aluno, mas por vezes é um problema nosso. Então serve como uma autoavaliação do curso, do docente, do PPC do curso, né, da ementa da disciplina. Quer dizer, essa análise do caderno depois do gabarito é muito importante e o INEP se preocupa muito em fornecer isso para a gente. Outra coisa que define, então, a qualidade dos distratores, para a gente poder analisá-los como parâmetro de conhecimento dos nossos alunos, é que eles sejam plausíveis. A gente não deve utilizar alternativas que não retratem uma possibilidade de resposta. Elas devem retratar respostas que o aluno que não atingiu aquela competência daria. O aluno que não domina aquele assunto como ele deveria, ele se restringiria àquela alternativa errada. Mas não uma alternativa que não tenha nada a ver, né? Por exemplo, a gente está falando de engenharia ambiental e eu vou falar de religião. O aluno já descarta na hora. A gente deve fugir disso, né? Temos que buscar essa plausibilidade. É um dos itens que nós, como revisores, adotamos como régua, né? Distratores não plausíveis, a gente já tem que solicitar que a questão seja refeita. Então aqui um quadro, como esse material eu já passei para a professora e ela vai disponibilizar para vocês, né, quando quiserem fazer uma consulta, eu montei esse quadro que faz um resumo geral dessa questão da múltipla escolha, né, o que a gente tem como requisito e o que a gente tem como necessidade básica. O texto base, então, lembrando da coerência e da coesão, mais as possibilidades de variação. Lembrando que a gente não precisa necessariamente de um texto. O enunciado, sempre, né, a gente deve ler a nossa prova, às vezes até suprimindo o texto base, vendo se o enunciado dá uma voz de comando para os nossos alunos. E por fim, o gabarito e os distratores, né, que a gente trabalha e normalmente são mais complexos na hora de montar. O texto base, então, que pode ser não necessariamente um texto, ele visa trabalhar situações de estímulo, ou casos, ou situação-problema. Cada instituição tem uma nomenclatura, né, para esse tipo de atividade, mas a gente busca trabalhar, a partir do texto base, experiências vividas ao longo do curso e que elas sejam o mais próximo possível
vivência profissional, né? Essa é a ideia, por isso que a gente traz o texto base para a elaboração das questões. Também pode-se utilizar o mesmo texto base para mais de uma questão, né? Para avaliar algum. Isso dá tempo, né? Isso faz com que o aluno ganhe tempo, porque ele não precisa reler o texto base novamente para responder a próxima questão. Desde que a gente solicite a avaliação de uma outra habilidade, a gente pode ter o mesmo texto base utilizado para mais de uma questão. E os textos podem ser criados por vocês próprios, né, pelo autor, ou trazidos de citações de apropriação pública. Sempre lembrando, né, que a gente deve acostumar nossos alunos com a fonte nos textos, porque isso pode causar, né, se o aluno não está acostumado, quando ele vê, e as provas do ENAD, um dos requisitos para que a gente dê o ok na questão é que ela tenha a citação de onde foi retirado o texto base, o gráfico, a imagem e tal, o aluno pode achar que aquele autor é que ele deveria estar buscando nas respostas e acabar se perdendo. Então, se a gente conseguir treinar os nossos alunos desde sempre com esse formato, muito melhor. A gente deve então evitar textos base muito longos. O tempo estimado pelo INEP para que o aluno leia, decida, reflita e descarte os distratores é de 15 minutos por questão. Bastante, né? Por isso que dá as 4 horas de prova. Não é o que a gente pratica normalmente em sala de aula, né? Em sala de aula, normalmente as provas são muito mais rápidas. Mas quando a gente recebe as questões para montar a prova, vem textos assim quilométricos, né? Que a gente fala, o aluno vai levar 40 minutos para decifrar esse texto base. Então, por isso que quando a gente faz o treinamento, vem essa observação, porque garante que a gente mantenha o compromisso do aluno e o interesse dele naquela questão, né? Então, o texto deve, para garantir a qualidade, ser uma coisa estimulante e que não perca o aluno no meio do caminho. O enunciado, como eu falei para vocês, é uma instrução clara e objetiva, né? A partir do texto, ou a partir da imagem, do gráfico, da figura, relacione, defina, identifique, né? A gente normalmente tem um verbo definindo essa instrução e a completar frases, né? Isso ainda é aceito principalmente nas questões de nível fácil, né? Desde que não seja completar com uma única palavra, né? Tipo um complete e é uma palavra só, nunca vai ter na prova do ENAD. Mas a partir de 3, né, completa, então a frase tem 3 espaços para completar, já aparece nas nossas provas. Aí, no enunciado, a gente determina a competência que vai estar sendo avaliada e uma das coisas, por exemplo, que a gente pode estar tratando é a capacidade de síntese do aluno. A gente não vai estar trabalhando com competências muito complexas, as competências mais complexas a gente vai deixar para as questões discursivas ou ainda para a aserção razão, que é múltipla escolha, mas que já exige um raciocínio limitado. As alternativas de resposta são um grande problema, né, a nossa tarefa complexa. Porque, como eu falei, o gabarito a gente sempre sabe, sempre tem, sempre resolve. O grande problema está nos distratores, né, para que a gente não jogue essa questão no lixo. Então, garantir que esses distratores sejam plausíveis e nos deem um nível de aprendizagem, tanto melhor.
Também temos que fugir das pegadinhas, né? Os alunos gostam de falar, né? Porque essa questão é pegadinha, não sei o quê. O INEP orienta que a gente, assim, se aquele distrator induz o bom aluno ao erro, ele não faz parte do INEP, né? Então, às vezes a gente troca uma palavra, né? Bota uma situação que fica com um duplo sentido. Nós, na hora de fazer a revisão para o ENAD, a gente elimina essas alternativas, sempre direto, objetivo e buscando o acerto, né? Sempre que a prova seja o mais assertiva possível, tentando eliminar essa possibilidade de pegadinha. Como eu falei para vocês, os distratores então têm essa função de entender o baixo desempenho dos alunos, né? Porque aonde que eles estão errando e em que nível de competência está parando o compromisso deles, está parando o progresso cognitivo. Tá aí a ideia que eu falei, né? De fugir da pegadinha, sempre garantindo que os distratores sejam plausíveis. O item de interpretação com resposta única, então, é um tipo de interpretação que busca avaliar habilidades, saberes e conhecimentos. Normalmente, ele está associado às questões de nível fácil. No médio e difícil, a gente já procura resposta múltipla ou acepção-razão. Pode ainda, como eu falei, ser um complemento de uma frase, não precisa necessariamente ser uma resposta a uma pergunta. E pode aparecer de várias maneiras. Nesse aspecto, as provas do ENAD são bastante criativas, né? Como elas são elaboradas ao longo de 4 meses, dá para a gente, né? Nós não temos esse tempo em sala de aula para preparar a prova. Mas como essa prova é especial, ela é preparada então de uma maneira que fique visualmente agradável. Por exemplo, aqui é uma questão de única escolha, né? Raciocínio único, porém ela está apresentada em forma de X porque ela tentava tratar o X da questão na educação. É uma questão de pedagogia, mas que foi apresentada dessa maneira. Por vezes o aluno se impacta ali, né? Ele vê uma apresentação gráfica diferenciada e aí ele já fala, essa eu não vou nem tentar. E isso aqui é muito ruim para nós, né? Quando o aluno erra por nem tentar. Aqui uma outra questão para a nossa área, né? Para as engenharias, para os TIs, gráfico, né? Figura, é muito mais próxima. Essas coisas normalmente ficam mais difíceis para as áreas mais teóricas. Mas questões só para vocês terem noção de diversidade de montagem. As respostas múltiplas de 3 a 5 afirmações para serem escolhidas como a chave de resposta são utilizadas então no nível médio de complexidade. Quando a gente quer, e vejam pessoal, não tem novidade nenhuma nisso, né? A gente mais ou menos já articula as nossas provas assim. Eu acho que o INEP só organizou esse nosso raciocínio para a gente fazer isso de uma maneira mais objetiva e dê para as nossas provas mais qualidade. Sempre vai estar afirmando situações, nunca negando, né? Sempre são afirmativas. Aquele nãozinho que por vezes a gente coloca para desqualificar a questão não é utilizado nas provas do ENAD. A gente é solicitado a cancelar esse tipo de alternativa. E por fim, o aluno tem que articular entre aquelas 3 ou 5 afirmações quais são verdadeiras e qual a chave que compõe aquela resposta certa.
Então já exige dele um processo de raciocínio um pouquinho mais elaborado. Aqui exemplos, né? A gente faz isso sempre, mas só para lembrar, a gente usa os números romanos e sempre vai aparecer assim nas provas do ENAD para as afirmações. E, por fim, a gente tem as chaves de resposta dizendo apenas apenas, 3 apenas, 1 e 2 apenas, e não necessariamente assim. A gente pode usar o falso e o verdadeiro, né? 1 e 2 são verdadeiras, 2 e 3 são falsas, embora na nossa orientação de treinamento sempre as afirmativas. A gente nunca deve buscar dos nossos alunos que ele identifique o erro, e sim que ele sempre identifique o acerto. Mas ainda assim pode acontecer de a gente botar alternativas falando das falsas. E a acepção razão, que é muito utilizada nas provas do ENAD e no padrão ENAD, sempre elas aparecem com a frase por quê. Então aparece a afirmação, a asserção e depois a razão. Isto porque aquilo. Esse é sempre o modo que vai aparecer. Não tem isto justifica aquilo, isso explica aquilo, não. É sempre a palavra porquê. Então a gente deve se habituar com isso para que o nosso aluno não se sinta assim, impactado ou tenha uma surpresa. É sempre assim. E por fim, uma chave de resposta que diga que aquela alternativa é correta, porque ela explica, porque ela justifica, porque alguma coisa. Utilizadas para as habilidades mais complexas. Se a habilidade for mais complexa do que este padrão, aí a gente tem que partir para a questão discursiva. A acepção razão nos possibilita trabalhar aquelas habilidades, aquelas competências mais complexas. Se a gente achar que o aluno precisa se manifestar a respeito, precisa desenvolver algum tipo de raciocínio, além do que esse de interpretação da acepção razão, aí essa questão se presta para discursiva e não mais para múltipla escolha. Aqui alguns exemplos. Essas imagens estão meio fora de foco porque elas são tiradas de provas oficiais que eles nos sugerem como exemplo, né? Eles o INEP. Olha aqui, sempre o porquê, né? Sempre, e depois as chaves de resposta. Aí sim, falando se as duas acepções, se a acepção e o porquê estão certos, se eles se justificam, se eles se explicam, se eles se relacionam, aí todas as possibilidades. Mas o porquê é sempre essa a estrutura, é isso que a gente deve apresentar para os nossos alunos quando a gente for trabalhar esse tipo de questão. Nos itens discursivos, a gente busca uma operacionalidade maior do nosso aluno. Não que as questões de múltipla escolha não tenham que ser operativas, elas são também. Mas, nas discursivas, a gente pode trabalhar competências como capacidade de exposição de ideias com clareza, coerência e coesão, construção de argumentações consistentes, domínio da norma culta, da área. É nas discursivas que a gente pode tratar questões específicas da nossa área de formação. Lembra que eu falei as múltiplas escolhas sempre para as questões mais generalistas. Também é nos itens discursivos que a gente vai mobilizar competências diferentes, né? E aí buscar explicações e soluções, aplicar o que aprendeu em situações novas, fazer comparações ou classificações de dados e informações, estabelecer relações entre fatos e princípios e analisar e criticar a veracidade de informações. Esse tipo de complexidade é o que a gente trabalha nas questões discursivas, né? Vocês vejam que a gente vai
trabalhando diferentes maneiras do nosso aluno operacionalizar os conteúdos dentro da cabeça dele. Ainda alguns dos itens que a gente busca trabalhar: analisar o valor de procedimentos, assumir posição favorável ou contrária a alguma conduta, demonstrar capacidade de síntese, formular conclusões a partir de elementos fornecidos e demonstrar capacidade de organizar as ideias. A partir de agora, o ENAD passa a trabalhar com as correções discursivas de uma maneira um pouquinho diferente. Quem elabora a questão, elabora o padrão de resposta, mas também elabora possibilidades de resposta para meio acerto e para 1/4 de acerto. Então, uma questão que vale 1 ponto ou 10 pontos tem que apresentar as possibilidades para quem vai fazer a correção de dar meio ponto ou 5 pontos, de dar 2,5 pontos ou 0,25. Isso para nós é ótimo, né? Uma inovação, assim, vai dar mais trabalho para quem vai fazer a correção, mas nós passamos a ter que trabalhar com os nossos alunos o seguinte: não sabe, tenta responder, escreve alguma coisa, busca elaborar alguma forma de resposta. Por quê? A questão em branco é 0 indiscutível, mas alguma proposição de resposta pode render alguma pontuação. Por que que o INEP adotou essa nova possibilidade de avaliação? Porque a gente está ficando com uma curva muito baixa na avaliação da maioria dos cursos no Brasil. E aí começa a se questionar, né? Ou o sistema está completamente errado, ou a avaliação está errada. E eu acho que o INEP fez a meia-culpa e falou assim: ó, a avaliação, aí primeiro que era muito conteudista, agora que ela é mais operativa, então vamos buscar analisar. Então, nós como avaliadores, a gente tinha que olhar se o elaborador tinha mandado as possibilidades de meio acerto e de 1/4 de acerto também. Então, por exemplo, se ele diga: descreva os 6 itens da sustentabilidade, né? Pega sustentabilidade, os 6 S, né? 5 S. Aí o aluno só pôs 3, quem elaborou a questão tem que dizer se 3 é suficiente para meio ponto, se 1 é suficiente para 0,25. Né? Isso é uma coisa que não tinha e eu acho que é muito bom, né? Possibilita uma avaliação mais equitativa. Uma coisa importante é que a gente tenha essa visão generalista dos conteúdos, né? Que a gente busque avaliar competências e habilidades e não conhecimentos específicos, né? Por isso que a gente busca evitar esse enfoque em detalhes específicos. Essa é uma normativa, né? Que a gente sempre trabalha com essa possibilidade de o aluno expressar competências, né, de ele trabalhar raciocínios, de ele desenvolver argumentações e fugir, que era, eu acho que a maior crítica, né, de que o ENAD era muito conteudista, o aluno não tinha como ir com 4, 5 anos de curso decorado. Da mesma forma que as questões de múltipla escolha, a questão discursiva deve ter um enunciado muito claro e objetivo, né? O que por vezes, mais até que nas questões de múltipla escolha, a gente acaba por esquecer, né? Porque como já é uma questão discursiva, a gente começa lá a desenvolver um texto de apresentação da questão e entende que a partir dali o aluno já vai saber o que fazer, como responder. Precisamos treinar os nossos alunos para sempre buscar um enunciado nas questões das provas que a gente monta, né? Você achou o enunciado? Você entendeu qual é o comando? O que você tem que fazer com a
nessa questão, isso é muito importante, né? E está aqui essa proposição. Uma coesão entre o texto base e o enunciado, né? Porque muitas vezes a gente tem um texto base lindo e uma questão que, né, não tem nada a ver com aquele discurso que a gente apresentou em cima. Então, essa coerência, essa unidade de proposição é muito importante. Vejam que para as provas do ENAD a gente pensa sempre, já vem um padrão pronto para a gente ver se o padrão de resposta mandado preenche. 15 linhas no máximo do aluno se manifestar numa questão discursiva. Na nossa área, varia um pouco, porque às vezes ele tem que fazer um gráfico, né? Às vezes ele tem que montar uma interpretação de um experimento, às vezes é mais gráfico do que 15 linhas. Mas a gente busca fazer uma relação entre isso, assim, o que o aluno levaria de tempo para escrever 15 linhas é o que ele deve desenvolver naquela questão. E essas 15 linhas que ele deve produzir, elaborar como texto, também devem ter subitens. Se ele for solicitado a desenvolver múltiplas tarefas, que essas múltiplas tarefas sejam divididas em subitens e que esses subitens possam ser avaliados independente um do outro. Isso é muito importante, né? Porque as questões discursivas não são uma redação, né? Elas são respostas para uma proposição de um enunciado. Então, tudo que eu pretendo que o aluno desenvolva naquela resposta deve estar dividido em subitens para que o avaliador que vai fazer a correção consiga definir em que nível de resposta aquele aluno chegou. Essa avaliação da produção escrita em partes é muito importante, que é o que eu coloco aqui. As questões valem ou de 0 a 10 ou de 0 a 1, como, né, preferir. Ou elas valem 1 ponto, elas valem 10 pontos, a gente só muda a vírgula. E os subitens que compõem essa questão devem ser de 3 a 5, e aí variar. Se são 5 itens, se o aluno respondeu 2 daqueles subitens, dá para dar 1/4 de acerto. Se ele respondeu 4 daqueles 5, dá para dar meio, dá para dar a questão inteira. Então, esse parâmetro é muito importante para avaliação. Exemplos, então, de subitens, né? A gente tem aqui a apresentação, o terreno de valor imediato, tal, e aí aqui, enuncie o teorema, resolva o seguinte, e aí tem a proposição do problema, descreva uma situação. E vejam que para cada subitem vem uma pontuação, que somada chega a 10 ou a 1. Isso é super importante, que os nossos alunos se adaptem a isso, porque se eles estiverem acostumados, eles não desistem da questão como um todo. Eles tentam fazer pelo menos alguma coisa. Mesmo que a questão seja única, com tantos subitens, alguma coisa que ele sabe, ele tenta responder. E isso garante para nós uma possibilidade de acerto na hora da avaliação. Aqui uma outra possibilidade, né, já com a figura fazendo parte do texto base, uma tabela nesse caso, mas poderia ser uma imagem, poderia ser um gráfico. Um checklist só para a gente lembrar na hora de preparar o
que o ENAD nos recomenda. Objetividade e precisão. Vai direto ao assunto, apresente apenas as informações necessárias. Não deixe dúvidas e lembre que admite uma única interpretação e uma só resposta para aquela questão. E a gente também tem que deixar claro para o aluno o que não faz parte da resolução. Se a gente está dando para ele alguma informação, né, uma informação numa tabela, algum dado que é só para somar aquela que não faz parte do raciocínio de resposta, a gente deve dizer para ele que ali ele não precisa perder tempo. A sugestão é que a gente use frases curtas, né, e busque pouca erudição, né, tente a norma culta, mas sem preciosismos literários. Períodos e parágrafos curtos, porque lembrem-se, né, que a gente está o tempo inteiro buscando o compromisso do nosso aluno. A gente não quer que ele disperse, que ele distraia, que ele desista. Então, essa é a orientação que a gente recebeu para fazer a revisão e dar o ok nas questões. Sempre se preocupando com o tempo, né? Porque as 4 horas parece que não tem sido suficiente. Outra coisa importante que a gente acaba se utilizando muito é de outras provas, né? A gente usa um ENAD antigo, a gente usa uma prova de concurso, mas a gente precisa lembrar que nunca o aluno vai se deparar com isso lá na prova do ENAD. As provas sempre são compostas por questões inéditas. Então, às vezes, a gente precisa perder um pouquinho de tempo em elaborar novas questões, porque aí sim pode ser que o nosso aluno se depare com uma das nossas questões, né, no ENAD. As questões passadas nunca vão ser reutilizadas, né? Pelo menos esse é o propósito. A gente vê até, né, simulado, assim, prova de concurso, né, concurso da prefeitura, concurso do estado, mas a gente sabe que para o ENAD isso não é válido, né? Não pode se trazer, não pode se importar. Uma das coisas que a gente busca na hora da revisão é verificar se aquilo é inédito, se aquilo não aparece, se aquilo não está disponível. A gente sempre faz essa busca. Então aqui estão, né, a lista do que não é permitido. A ideia é que a gente crie. Outra coisa importante é a gente transmitir com clareza para aquele nosso aluno o que é importante, o que ele tem que observar, como ele tem que proceder e aonde está a resposta certa. Precise os termos técnicos, né? A gente tem que deixar o que é termo técnico com rigor de apresentação para que o aluno reconheça em qualquer lugar do país, né? E evitar expressões de uso restrito da área de especialização. A gente sempre, na hora de fazer a revisão das questões que os professores mandam, a gente tem essa preocupação, né, de se não é uma questão tão específica, que só é desenvolvida naquele curso, né, por aquele professor, chefe daquela cadeira, né, e aí só vão acertar os alunos daquele curso. Então a gente tem essa preocupação. A impessoalidade e o uso da norma culta, né, está aí no nosso checklist, para a gente lembrar de não usar os termos regionais, os apelidos, as gírias, e sempre buscar trabalhar aí com o uso da norma culta. A ordem direta, sujeito, verbo, complemento, né? Essa é a orientação do INEP. Os preciosismos, aquelas composições, né, em que a gente bota o complemento no início e o sujeito no final, ou deixa o sujeito oculto, faz todos
esse rebuscado deve ser evitado. A gente também entende que não vai se encontrar nessa prova, não vai se encontrar mais, né? A gente não vai se deparar mais com esse tipo de problema. A questão do duplo sentido e o falso e verdadeiro, né? A gente, por vezes, a gente se acomoda nisso, né? De usar o falso para negar uma alternativa ou para fazer a pegadinha, né? A gente pede uma questão discursiva, onde a gente quer que o aluno fale o que não deve ser feito. Isso o ENAD nunca vai pedir. O ENAD nunca vai pedir, até que mude a regra, mas né, não vai pedir nesse nosso que a gente vai enfrentar agora em novembro, que explique o não. Vai sempre explicar o sim, o que deve ser feito, qual é o procedimento correto, como a gente deve agir, a não ser que seja uma questão em que ele tenha que se posicionar a favor ou contra. Aí é diferente, né? Mas explicar o não vai acontecer. Então, isso que eu acabei de explicar, né, da questão da pegadinha, que a gente deve evitar, porque a única resposta correta mostra para a gente que aquele aluno tem a competência adquirida completamente e os distratores mostram para a gente em que nível ele parou de absorver aquele conteúdo. Sugestão: elabore primeiro o texto base, depois o enunciado e em seguida as alternativas de resposta. Isso parece óbvio, né? E assim, por quê? Mas é porque, por vezes, a gente tem já uma alternativa, uma resposta que a gente quer que o aluno escolha, e a partir daquela resposta a gente vai elaborar um enunciado e vai caçar um texto base que se adeque àquela questão que a gente quer. Esse nunca é o processo de elaboração de uma questão do ENAD. O ENAD sempre sugere, e aí na hora da revisão a gente tenta, né, enxergar isso, como aquela questão foi elaborada, e que a partir de um texto base se busque desenvolver um enunciado que avalie uma competência ou que pretenda desenvolver uma habilidade, e ali a gente busque as alternativas, que essa sequência seja sempre seguida, até para evitar que o nosso texto, que deve ser contextualizado, o nosso texto base, não vire um pretexto só, né? E aí a sugestão é: sempre elimina o texto base e vê se sem aquele texto base dá para responder a questão. Se dá para responder a questão sem aquele texto base, é porque aquele texto base é pretexto, não precisa estar ali. Para a gente entender a diferença de como a prova começou, né, a partir das provas tradicionais, e como a prova é agora, essa prova que é mais operatória, né, inicialmente ela visava uma exploração exagerada da memorização, tinha falta de parâmetros para correção, parametrizar a correção, eu acho que é um grande avanço. Utilização de palavras de comando sem precisão de sentido no contexto. Eram as questões descontextualizadas, né, sem ligação. Como a prova é agora, como o INEP nos orienta, que as questões sejam todas contextualizadas, que os padrões de resposta sejam parametrizados, que a gente busque, antes de tudo, como princípio, a exploração da capacidade de leitura e escrita, né? Também é um momento de ver se aquele aluno lê e interpreta texto, proposição de questões operatórias e não apenas transcritórias, né? Ninguém quer que numa questão, principalmente discursiva de ENAD, o aluno tenha que botar lá um texto, recitar um texto decorado, né? A gente sempre quer que ele operacionalize um raciocínio e possibilita a interdisciplinaridade.
Quando eu falo dessa questão generalista, né, que a gente busca não avaliar as questões particulares do universo de cada formação, mas sim as generalidades, é exatamente para conseguir uma interdisciplinaridade, que o aluno tenha que se posicionar, que tenha que interpretar ou analisar um conteúdo que atenda a mais de uma vertente daquele padrão de conhecimento. Aqui a questão, né, da diferença do contexto e do pretexto, né, que o texto base sempre seja um contexto, que ele posicione aquele questionamento, aquele conteúdo em relação à situação, aonde ele está dentro do universo do conhecimento, e a parametrização, né, a indicação clara do que precisa como mínimo para ser considerado e o quanto daquele mínimo é suficiente para considerar cada nível de acerto. Só para a gente lembrar, né, porque essa é sempre uma questão recorrente, é a questão contextualizada. Então, só para a gente entender que a questão contextualizada só busca adicionar uma situação a uma proposição nossa, né? A gente só quer botar um conteúdo dentro de uma situação, para que o aluno tenha que raciocinar e fazer a ligação desse conteúdo com a situação em que ele aparece. Compreender algo em relação ao que o rodeia. Essa é a ideia da questão contextualizada. E eu sei que por vezes a gente fica assim, mas né, ou é difícil, não dá tempo, ou a gente tem aqueles professores que enchem de figuras, de imagens, né, eu coordenava um curso que tinha uma professora que adorava botar notas musicais, e aí o aluno falava, mas professor, por que tem isso? E eu falava, porque é bonito, só. Né? A gente precisa lembrar que o contexto é essencial. As características básicas da prova, né? O que a gente... Básico do básico do básico. A primeira capacidade que a gente busca avaliar, a interpretação, leitura e escrita. Isso é o básico que o ENAD se preocupa, né? De não dar nota para aluno que não consegue ler e interpretar texto. Depois, que as provas provoquem respostas argumentativas, que as respostas não sejam diretas, que o aluno sempre tenha que desenvolver um argumento, sempre tenha que se posicionar, sempre busque algum tipo de interpretação, que ele tenha que se manifestar. Princípios básicos, as habilidades básicas relacionadas, isso aqui, pessoal, é para vocês terem e consultarem quando vocês tiverem disponibilidade, quiserem, né, conhecerem. Ligando a habilidade com o padrão fácil, médio e difícil. Então, vamos fazer uma questão de nível fácil. Reconhecimento. Exige a identificação de propriedades fundamentais dos objetos de estudo, ou seja, conhecer o que está sendo trabalhado. Professor, fica tranquilo que a professora vai mandar, eu já disponibilizei, vocês vão ter acesso a isso, porque aqui nessa tela ficou horrível a imagem, né? Na foto aí do celular vai ficar pior, e vocês ficaram liberados para vocês, isso que é para vocês depois realmente consultarem quando quiserem. Tem alguns verbos, né, palavra-chave: identifique, nomeie, assinale, cite, complete a lacuna, relacione as colunas. Então, está bem detalhado cada um dos níveis. Aqui, no nível difícil, a gente deixa de falar de reconhecimento e passa a falar de aplicação. Caracteriza-se pela transposição da compreensão de um objeto de conhecimento. Né? O que eu faço com aquilo que eu sei? Resolva, determine, calcule, aplique, com base no texto e aí por diante. Aqui entram as situações, problemas, estudos de caso, tudo aquilo que a gente tem
buscado trabalhar com esses alunos operativos que a gente quer desenvolver nos nossos cursos. Competências, a mesma coisa nos 3 níveis, fácil, médio e difícil. Vejam, no fácil, análise, no difícil, julgamento ou avaliação. Porque uma análise está ligada a exame, decomponha, enuncia o todo, né? A gente está observando as partes e descrevendo. Aqui embaixo a gente precisa se posicionar. Quando a gente fala de julgamento e avaliação, a gente passa a exigir que o nosso aluno se posicione. E para ele se posicionar, ele vai necessariamente ter que ter uma competência mais complexa, né? Então, fica bem fácil, assim, fica bem didático para quando a gente quer trabalhar esse padrão das questões. Porque a prova do ENAD deve ser uma prova equilibrada, com 30% de questões fáceis, 40% de médias, 30% de difíceis. É sempre assim? Não, nem sempre, né? Mas é o que eles pedem. Agora, eu não sei se na hora a gente tem, né, a gente recebe tantas questões fáceis, tantas médias, tantas difíceis para avaliar e para aprovar ou recusar. Mas depois elas vão para um banco para serem randomizadas, né? E aí na hora de randomizar a prova é que eu acho que a coisa pega. Eu busquei falar mais rapidamente, porque eu sei que vocês todos têm que dar aula, né? Então fico à disposição para dúvidas, o que vocês precisarem, e o material vai ser disponibilizado. Não sei como que a professora vai fazer esse mecanismo, aí quem pedir ganha. Não, eu vou disponibilizar, né? O professor Paulo já disponibilizou para mim, eu passei para os coordenadores, então os coordenadores vão repassar para os professores, né? Bom, professora, a gente só tem a agradecer sua vinda, né? O professor passou dicas aí valiosas, né? Que a gente vai estar tentando para replicar, inclusive, nas nossas provas, né? Lembrando que o ENAD é só um modelo, né? Que a gente tem que replicar nas nossas avaliações, né? Então foi, enfim, muito bem-vinda a sua vida, professor. Obrigada por colaborar, né? Por compartilhar esses conhecimentos para nós. Estou à disposição, se tiverem. Um pouquinho depois do início, você estava mostrando a matriz com o perfil de egresso e as competências, né? Esse perfil de egresso é definido como? O perfil de egresso pelo PPC dos cursos. Ele é orientado pelas DCNs. Mas cada instituição não tem um perfil de egresso diferente? Então, veja bem, a gente tem um perfil socioeconômico diferente, mas o perfil profissional que os conselhos profissionais devem controlar para que seja o mesmo no país inteiro. Então tem uma parte do perfil socioeconômico que varia regionalmente, mas o perfil prático do egresso, que habilidades e que competências ele tem, estão ligadas diretamente às DCNs, às diretrizes nacionais, esse não muda no país, não deveria mudar nem no mundo, né? Mas a gente está muito longe de chegar nisso. Mas está no PPC, uma parte do PPC é individualizado para cada instituição, mas tem uma parte do PPC que é obrigatória, que a gente não tem como fugir da exigência da formação do profissional. Eu tenho uma pergunta. Essas questões que você pode aí, fácil, médio, difícil, é meio complicado assim para alguns cursos, parece meio complicado se encaixar, né? Discursivo é um caso à parte, mas esse fácil não. E aí você comentou essa coisa que tem que ser bem assertiva, né? Na verdade, esse assertivo aí, pelo que eu estou percebendo, é uma coisa assim, evite dizer não, mas a palavra apenas pode abusar dela, a
palavra somente, a palavra, esse tipo de termos, para você ter, escolha 1, 2 e 3, apenas não sei o quê. Opa, eu na verdade não estou fazendo assertiva, mas eu não estou usando a palavra não. Está acontecendo isso aí? Então, porque você está falando com relação às múltiplas, né? Quando a gente tem de médio, interpretação de múltiplo acerto, né? Mais de uma afirmação é correta. A gente não tem, porque como são 5 alternativas e ele sugere que sejam de 3 a 5 as afirmativas, não dá pra gente fazer, né? Se você botar só uma certa, né? Uma é certa, 2 é certa, 3 é certa. Na verdade não são acertativas exatamente, né? A gente acaba... Isso. O que a gente busca é falar sempre das certas e não da errada. Claro que quando você fala apenas 1 e 2 são certas, você está subentendendo que a 3 é errada. Mas o que ele pede é que a gente não pergunte, a 3 é errada? Que o aluno tenha que buscar o erro. É a pergunta. Que o aluno sempre busque o acerto, que ele tenha que identificar o que está certo, qual é o procedimento correto. Nesse sentido é que ela deve ser assertiva. Que ele busque identificar o acerto, ainda que subjetivamente, na hora que você define o acerto, que tem errada, mas aí pelo menos você não está buscando a errada. Você quando orienta o seu aluno disso, como é que você faz essa orientação na sua faculdade? É assim, para ele não se enganar nessa resposta. Eu só vou fazer nada daqui a 7 anos, estou tão feliz. Como você orientar? Não, é porque o nosso curso é novo, né? Então primeiro precisa reconhecer para depois a outra turma chegar a menor. Mas assim, a gente, o que eu digo, que eu orientava quando eu coordenava outro curso de outra universidade aí mais tradicional, mais tempo, eu sempre falava para os meus professores assim, pessoal, todos nós temos medo do ENAD, porque o ENAD é o que ferra com o nosso vestibular, porque lá a gente tinha um problema sério com isso, né? Quer dizer que o curso vai fechar naquela universidade. E eu falava, olha, se o aluno for para a prova com o mesmo medo que a gente tem desta prova, dificilmente a gente vai conseguir acertos desses alunos. Então, se a gente conseguir trazer para o nosso cotidiano essa prova, eu sei que não é fácil, até porque a gente tem que seguir os padrões de cada instituição, né? Tem a prova colegiada ou a prova integrada, cada uma chama de um jeito, que a gente manda questões, compõe uma prova, é múltipla escolha, não é múltipla escolha. O que eu sempre pedia era que de alguma forma, de vez em quando, os nossos professores buscassem trabalhar com o aluno esses exemplos de padrão ENAD, no sentido de que o aluno perdesse o medo, entendesse que essa é uma prova que avalia o que eles aprendem o tempo inteiro. A única diferença é que ao invés de ser o professor da casa, vai ser o professor do lado que fez a questão. E eu sempre buscava solicitar eles que buscassem o acerto, né? Sempre identificar o acerto. A gente sempre evita essa coisa do não, né? E é sem querer que os nossos professores fazem isso, né? Que o professor faz uma questão em cima, defina a alternativa correta. Na de baixo, para não ficar igual, ele identifica a questão errada. É natural que a gente faça isso, mas como a gente tem esse padrão, né, e o aluno vai ser obrigado a se submeter a esse exame, a gente tem buscado evitar. Então eu tenho pedido, ainda que as questões fiquem repetitivas, né, que identifique a questão correta, identifique, é melhor que a gente peque pelo excesso, que o aluno esteja treinado, que quando ele chega lá ele olha e já sabe. Outra questão que a gente usa pouco é a acepção-razão, é esse porquê, e usar com o porquê, porque mais na área da saúde, né, a gente sempre usa muito assim, tal endemia justifica, e aí vem as doenças. Nós, não sei nas engenharias, mas na arquitetura a gente não usa assim, né, sei lá, o uso do concreto justifica, né, identifica, não tem. Nem esse porquê.
né, esse porquezinho da aserção-razão é uma coisa que o nosso aluno tem que ter como hábito nas provas. De vez em quando ele tem que olhar lá uma questão e ver isso e saber como responder. Vocês usam? Não, não é? Exatamente. Então a gente precisa trazer essa realidade para que o nosso aluno chegue na prova sem medo. Eu acho que o medo dá uma paralisada nos nossos alunos e aí ele sabe, mas não faz porque não era do jeito que eu pedia, é do jeito que o vizinho pediu. E nesse sentido que a gente sempre busca trabalhar. Eu acho que é até por isso que eu estou aqui, né, professora, que é para trazer a experiência do vizinho. Né? Eu acho que se as universidades perderem um pouco essa barreira e a gente começar a trocar, na hora que chegar lá na prova, em algum momento o nosso aluno já viu o vizinho, não é tão assustador assim. Quando você falou tempo de resolução de questão, que vocês imaginam? 15 minutos foi isso? Isso, o INEP imagina 15 minutos para as dissertativas, né? Que são muito menos. São 40 questões e 5 dissertativas, né? São 40 questões de múltipla escolha, aserção, razão ou múltipla certas e 5 dissertativas. Para 5 dissertativas, 15 minutos para cada questão. 1 hora e 15 mais ou menos. Só para as dissertativas. Só para as dissertativas, o resto da prova é para... Exatamente. E aí, nas de múltipla escolha, que no máximo, por conta dos textos base, o aluno perca 15 minutos lendo o texto base, lendo o enunciado e lendo as alternativas. Porque eu juro que às vezes vem para a gente tem que colar 3 vezes a página da prova para uma questão com o texto base, o enunciado e as alternativas. Aí você fala, meu Deus, o aluno não vai, você já cancela aquela questão na hora e pede para o elaborador poder de síntese. Quer dizer, a gente, por uma questão de ética, a gente copia, né? Então eu vou lá e copio do regulamento, coesão e objetividade, e manda para o elaborador. Mas 15 minutos no máximo com cada questão também. Eu digo, por exemplo, as difíceis, né? Vamos considerar que seja na difícil, a mais complexa das múltiplas escolhas, no máximo 15 minutos. Que a gente faça, né? Que a gente resolva a questão e fala, bom, eu levei 7 minutos, um aluno levaria 15. Acabou a questão. Mais do que isso. Fecha. 4 horas são 16 questões. Você tem 15 minutos por questão. Então, não, mas ele pode fazer 45 não, mais 5. Lembra que são só 30% das difíceis. É só para as difíceis. É só para as difíceis. A questão difícil, a médio e a fácil leva menos. Menos, a gente imagina que no máximo 3 minutos para cada questão. Porque senão o aluno ele perde o compromisso. Ele estressa. Ele perde o compromisso, aí ele começa a chutar, vai chutando. Outra coisa que a gente sugere, mas eu sei que isso é difícil, né? É assim, quando a gente quer 4, né? Quando não tem 4, tirar 5, que o aluno comece pelas discursivas, porque ele sempre deixa no final e nunca dá tempo. Mas aí é quando o curso que já tem o hábito de tirar 4 e tal, e busca repetir o 4 ou tirar um 5. Por quê? Quando a gente quer um 3 desesperado, a gente quer mais é que ele responda o máximo de múltipla escolha possível. Mas é que se ele não responde as discursivas, a gente nunca chega no 4. Mas em termos de pontuação, Paulo, qual que teria maior valor? Então, isso a gente não recebe, né? Isso a gente não sabe como que é, porque essa é uma composição feita pela média, né? Depende da média regional e da média nacional, a relação da escola com as outras escolas do estado e da relação do estado com o todo. Mas a gente entende que um aluno que faz, né, uma turma que vai super bem nas múltiplas escolhas e consiga responder uma discursiva, garantiu o 3. Acho que é importante não deixar em branco, né, as discursivas. Tentar responder. Tentar responder. 4 e 5 é só para quem vai bem nas discursivas, nas múltiplas escolhas e responde as discursivas.
se você olhar, né, os resultados, você vai ver quem são os cursos que compõem o Fabicine. Você sabe que são aqueles que têm mais o hábito de escrever, de desenvolver. O aluno que não responde uma discursiva, qualquer discursiva, dificilmente alcançaria um 3. Então, como é média da turma, dá, porque é claro que a gente sabe que tem vários alunos de uma turma que entregam as discursivas em branco, né? A gente chora por isso, mas acontece. O que esses alunos fazem é só baixar a nossa média, né? Os que respondem às discursivas levantam a nossa média. Eu digo numa turma como um todo, assim, você fala, olha, eu sou um curso que tenho 4 e preciso repetir o 4. Tenha certeza de que os seus alunos têm que responder discursivas e as múltipla escolha. Se tiver focado só na múltipla escolha, não chega no 4. Okay. Não chega, porque aquele que vai mal já te joga a média a hora abaixo. Isso aqui é uma questão de média que você fala. Talvez seja até difícil, mas um horizonte. Vamos dizer que o aluno faça 2 discursivas, assim, e acerte 30%, 40% das objetivos. Cenário que forma. Então, Pela tua experiência, sei que varia tudo isso. é um 3, mas é um 3 que a gente chama um 3 baixo, é um 3 quase 2. Né? É um 3 quase 2. É 3 se você não tiver um 2 antes. Né? É um 3 chorado. Né? É um 3 chorado que você pode perder. Esse que é o grande problema, né? Quando a gente tira 3 no ENAD e depois fecha o IGC do curso, às vezes vai lá para baixo, mesmo tendo um 3, porque os outros componentes levaram para baixo. Então, se a gente puder ter um 3 quase 4, é melhor. E aí, só fazendo os nossos alunos responderem questões discursivas, mas neste padrão, com texto base, com enunciado, né? Sempre buscando que ele seja operativo, porque também se for para ele responder que ele descobriu o Brasil e ele só tem que escrever Pedro Álvares Cabral, não resolve nada. Né? Se não for operativa, como foi descoberto o Brasil, em que circunstâncias, por que não deveria existir o Brasil? Aí sim é uma discursiva que vai levar alguma coisa. Você colocou aquela questão dos cadernos, que são um material importantíssimo. Também concordo com você, mas como é que vocês trabalham? Quando você tem a média das respostas, as faculdades ficam com os cadernos em geral, não é isso? Aí você pega esse material, alguém vai compilar esse material dos erros ou de não respostas, e esse conteúdo é passado para cada coordenador para rever o conteúdo que está sendo dado para os alunos. As não respostas não ajudam muito, mas as respostas erradas, quando a gente tem distratores plausíveis, distratores... Obrigado, viu? Professor, fiquem à vontade, professores. Quando a gente tem distratores plausíveis, eles vão dar para a gente o nível de erro que o aluno está. Então, o aluno que respondeu a alternativa 2 é que ele pegou a competência, mas ele não entendeu como ela é aplicada. Ele tem o conteúdo, mas não sabe aplicar. Entende? Quem respondeu a 3 e a C e a certa e a D, por exemplo, quem respondeu a C pegou a competência, sabe aplicar, mas não sabe interpretar o resultado. A correção do próprio INEP. Não. A correção dentro da forma O INEP até faz essa correção, mas por um parâmetro nacional. Vocês criam uma rúbrica na faculdade para definir esses parâmetros. Exatamente. É aquele responsável, aquele professor, cada curso tem um responsável ENAD, né? É esse professor que depois vai com os professores de cada cadeira, né? A gente tem um procedimento que eu acho que vocês fazem, depois que a prova sai, aí a gente separa. Né? No caso da arquitetura, a gente faz o que é história, o que é teoria, o que é urbanismo, o que é projeto, o que é resistência, o que é sistemas estruturais.
Aí o responsável do ENAD vai com o professor de sistemas estruturais e fala, ó, os alunos erraram isso, isso e isso, se tivesse respondido isso, teria sido um nível melhor, mas eles estão aqui, vamos mudar. Então é um trabalho, por isso que é assim, né? Graças a Deus que tem os 4 anos, né? O próximo é só, porque aí dá para trabalhar de um para o outro. Entendi. Obrigada, professor. Obrigada, professores. Você quer ter essa